Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga, senhoras, senhores, crianças, idosos, todos aí presentes que estão ouvindo o episódio de hoje. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e muito boa madrugada pra você. Como é que você tá hoje, cara? Aqui é o Ninos, eu tô bem, tô tranquilão. Vou falar pra você hoje sobre uma franquia de jogos aí que eu gosto bastante, cara. Que é de uma época de videogames ali que me traz bastante nostalgia, que é o começo dos anos 2000, né? Onde os videogames ainda estavam tentando se encontrar, eu acho, assim. Eles ficavam muitas vezes, um grande título, assim, era lançado, né? Ficava muitas vezes tentando apelar ali para um público mais adulto e tal, mas ainda era o videogame mesmo, né, cara? Que era, não se levava tão a sério e tal. Eu sinto falta dessa época, né? Hoje parece que os grandes títulos aí AAA que estão saindo são jogos que se levam tão a sério, né, cara? E nessa época aí era de jogos muito legais, assim, principalmente pra quem curtia ficção científica e jogos de tiro que nem eu, cara. Nossa, tava muito bem servido, né? Então, pensa, pensa por exemplo, quando saiu o primeiro Red Faction lá em 2001, cara. Nossa, velho. Quanto jogo a gente não tinha pra jogar? Quem gostava de jogo de tiro, quem gostava de jogo de ficção, tinha Halo, a gente tinha Quake 2, a gente tinha Half-Life, nós tínhamos Unreal e Unreal Tournament, a gente tinha até o Quake Arena, né? Tinha o No One Lives Forever, jogaço de tiro também, que eu quero fazer um episódio sobre ele, né? Tínhamos Serious Sam, Ih, tinha tanto jogo bom, cara. Bom, mas hoje, né, eu quero focar aqui na franquia Red Faction, cara. Se você já jogou, comenta aí embaixo quais foram suas experiências. Se você não jogou, espero que você fique conhecendo aí uma franquia legal de jogos e que você dê uma chance, cara. Porque são jogos que, claro, né, dentro do escopo deles, são jogos muito legais até hoje, mano. Bom, então vamos começar com o primeiro Red Faction, lançado em 22 de maio de 2001 para Play 2, para PC, para Mac, para PlayStation 4, cara, acredite se quiser. E até mesmo para o N-Gage, meu amigo. Sim, nós temos Red Faction para N-Gage, o grande portátil híbrido de celular aí da Nokia que flopou, né, no comecinho dos anos 2000. Bom, do que se trata o Red Faction, né? Ele é um pouco difícil da gente, a franquia Red Faction em si, né, é um pouco difícil da gente detalhar, porque cada jogo é diferente do outro. Diferente de outras franquias, né, de tiro popular, como Call of Duty, por exemplo, né, Battlefield, são jogos que seguem a mesma fórmula faz 30 anos, né? O Red Faction ele muda bastante de um jogo para o outro. Mas vamos começar pelo primeiro Red Faction, vai. No primeiro Red Faction, a gente joga com um cara chamado Parker. E o Parker, ele é um mineiro, um minerador. Não é que ele mora no estado de Minas, é que ele é um minerador, cara, né? Então já começa por aí, né? Que jogos que você era um minerador, né? Até hoje não temos muitos jogos aí que você pode minerar, tirando o Minecraft e tal, né? Mas você não era um super soldado, né? Então o Parker, cara, ele é um cara que no comecinho do jogo, assim, ele já disse que ele precisava ter um rumo na vida, que ele não sabia o que fazer, e que Marte parecia um lugar misterioso e cheio de aventuras pra ele, né? Então a gente está falando, obviamente, de um jogo que se passa no futuro, onde Marte já foi colonizado, onde Marte está sendo explorado pelos seus recursos minerais, né? Então sempre estão precisando de gente para trabalhar lá nas minas, né, de Marte. E aí ele fala, pô, cara, quer saber? Eu preciso de um trampo, eles pagam bem, tô procurando uma coisa diferente na minha vida, eu vou lá trabalhar na mineração do planeta, né? Só que quando ele chega lá, cara, ele vê que ele cometeu um erro terrível. Porque a corporação responsável pela mineração de Marte, uma corporação terceirizada chamada Ultor Corporation, né, controla os trabalhadores com um punho de ferro, cara. Então você chega ali e parece mais que você tá numa prisão, sabe? Tem guardas armados, né? O trabalho nas minas é brutal. Ele fala que são cargas horárias ali de 10 horas onde você fica ensopado dentro de uma roupa tipo de astronauta, assim, né? Trabalhando sem parar. A comida é escassa, os alojamentos são precários, né? Então ele percebe que ele fez uma grande burrada e ele tá preso ali, cara. Ele não consegue sair, sabe? Se ele reclamar, ele apanha, os guardas batem nele e tal. E bem no comecinho do jogo, assim, cara,
você vê que tem alguém chamado EOS que está espalhando uma propaganda ali rebelde, ali, revolucionária, né? Contra a Ultra Corporation. Você ainda não sabe quem essa pessoa é, né? Mas você percebe que os mineiros ali estão começando a falar muito sobre isso, né? Tá na hora da gente fazer uma revolução, tá na hora da gente, né, se levantar. Mas como você vai se levantar contra guardas armados, né? Então, você fica ali sendo oprimido e tal. E aí, bem no comecinho do jogo, um trabalhador tá discutindo com um guarda e o guarda bate tanto nele que acaba matando ele, cara. E aí o personagem, né, que é o Parker, que é você no caso, fica de saco cheio e mata o guarda e aí começa a revolução. A revolução estoura, né? Então todo mundo parte pra cima dos guardas ali e tal. Já não bastasse essa situação precária, cara, tem um novo tipo de doença no ar ali que tá infectando a galera, uma doença letal, se tá tornando rapidamente epidêmica, né? E os mineiros estão chamando de a praga, né? Então você tá dormindo ali naquele alojamento com um monte de gente, todo mundo apinhado ali, e aí a galera começa a morrer por causa dessa doença. Então chegou no ponto de ebulição mesmo, né, cara? E aí essa revolta ela explode, né? O Parker se junta à resistência chamada de Red Faction, né? A facção vermelha, sem relação aí com facções do mundo real, é simplesmente porque estão no planeta vermelho, né? E aí eles tentam derrubar a Ultra Corporation, né, cara? E esse jogo ele enfrentou uma grande competição, como eu disse, né, desses jogos de tiro aí, sci-fi lá do começo dos anos 2000, cara. Só que na verdade a história do Red Faction não começa aí, cara. Não começa com o Red Faction. O Red Faction, na verdade, ele é uma derivação de uma outra série de jogos criadas por uma outra empresa. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para entender. Lá no meio dos anos 90, né, as placas de aceleração 3D para computadores estavam começando a se popularizar. E nisso surgiu um jogo que era diferente de todos os outros, que era um jogo chamado Descent. Era um jogo onde você pilotava uma nave e você tinha liberdade de câmera de 360 graus, cara. Você poderia pilotar a nave para todos os lados, né? E isso foi algo bem legal ali na época. Então o Descent fez um grande sucesso, né? Já pedindo uma sequência ali que foi lançada pela Parallax um tempo depois, né? E aí a Parallax começou a crescer e eles queriam trabalhar em outros projetos. Então eles se separaram em dois estúdios. A Parallax continuou fazendo, né, o Descent, né? Foi fazer o Descent 3 junto com uma publicadora chamada Outrage, né? E aí esse outro estúdio que se separou da Parallax se tornou a Volition Studios, né? Que foi o responsável para fazer o Descent 4. Eles iam começar o quarto jogo da série Descent, né? E aí o jogo acabou passando por várias fases turbulentas e acabou sendo cancelado oficialmente em 2000, cara. Só que inicialmente o projeto estava nas mãos da Volition, né? Que pretendia criar um prequel da série original, então é um jogo que ia se passar antes do primeiro jogo. Só que a Volition, ela era um estúdio gerenciado pela Interplay. E eles meio que saíram da aba da publicadora Interplay para se juntar à THQ, que era um estúdio grande na época que estava comprando vários projetos, sabe? E aí o estúdio falou assim, a THQ falou, ó, vocês não precisam fazer o Descent 4, vocês podem trabalhar no que vocês quiserem, né? E aí os caras falaram, bom, já que a gente tem essa liberdade de criar agora o jogo que a gente quer, vamos usar a parte da tecnologia que a gente já desenvolveu pro Descent 4, né, para fazer um jogo novo, cara. E que tecnologia era essa? Então eles tinham desenvolvido pro Descent 4 a ideia do personagem poder sair da nave, né, que ele era um jogo de nave até então. E aí eles queriam que o jogador pudesse sair da nave, explorar e combater a pé também. E eles desenvolveram um motor gráfico específico para isso que eles chamaram de Geomod Engine, né? Era um motor gráfico, cara, que permitia pela primeira vez a destruição dinâmica ali em tempo real do cenário. Então o jogador, por exemplo, podia plantar uma bomba na alguma parede, assim, explodir e realmente ver a destruição daquela parede em tempo real, sabe? Isso era uma coisa que não tinha naquela época. Geralmente, quando você fazia uma explosão assim, era apenas um efeito especial, né? E aí trocava por uma geometria já destruída. Ali não, a gente estava falando de realmente destruição em tempo real, nos anos 90, cara. Né? Então, precisaria de um grande processamento aí, né, da CPU, né? E aí eles conseguiram fazer esse motor gráfico funcionar e aí eles perceberam, poxa, por que a gente não então faz uma coisa nova, né? E aí eles criaram o Red Faction. Então o Red Faction, cara, ele foi bem recebido na época, tanto que a Metacritic dele no PlayStation 2 nessa época é 88, né? Uma crítica bem alta, assim. E por que ele recebeu, né, tanta aclamação, assim? Porque o Red Faction, ele é um jogo de tiro sci-fi, né, futurista, como a gente estava comentando aí no começo, que se passa em Marte e tal. E esse motor dele, o motor gráfico, o Geomod dele, que foi bastante divulgado como diferencial na época, né, cara? Porque você podia destruir, por exemplo, tem uma porta ali, teoricamente, então eles divulgavam assim, tem uma porta fechada,
eu não consigo abrir, mas eu posso explodir a parede, ou posso explodir a porta, posso abrir um caminho pela geometria do jogo com explosivos, né? Então, esse foi um grande ponto de venda do jogo na época, um diferencial. Só que na realidade mesmo, cara, quando esse jogo ele foi sair, ele estava anunciado para PC. Mas daí, devido ao sucesso do lançamento do PlayStation 2, né, eles resolveram migrar o projeto, né, até a HQ, que era a publicadora agora do jogo, resolveu migrar o desenvolvimento do jogo para o PlayStation 2. E aí eles tiveram que reduzir bastante essa capacidade de destruição em tempo real do cenário para funcionar, para rodar bem no PlayStation 2, né, que era um videogame com uma memória ali bem mais limitada, né. Então, o que era o ponto de diferencial do jogo, que era a destruição do cenário, acabou sendo bem reduzida, mas ainda assim ele é um jogo bem interessante, cara. Ele é um jogo bem legal. Por exemplo, alguns pontos positivos do jogo, como eu já contei, uma história que é diferente, né? Então, você não é um Space Marine, né, super poderoso, você é só um trabalhador que está tentando lutar contra um regime opressor ali, cara. Então, você tem que se juntar com os outros mineradores, né? E atacar essa força aí da Ultra Corporation até destruir a corporação, né? E poder libertar os trabalhadores e tudo. Então é uma coisa bem interessante, cara. Um outro ponto legal dele, além das armas, né? E dos explosivos que você pode usar para explodir bastante parte do cenário, é que você tem os veículos que você pode controlar, né? Você tem até uma nave ali que remete bastante ao Descent mesmo, onde você controla ela bem livremente, assim. O multiplayer dele na época também foi um multiplayer que foi elogiado. No PC, inclusive, tem gente que joga até hoje, cara. Até hoje você pode encontrar gente jogando, sabe? Ele é um jogo de tiro bem competente. A IA do jogo é ok, né? Tirando algumas partes de stealth do jogo que não são muito boas ali, né? E o aumento artificial da dificuldade na parte final do jogo. Porque os inimigos no começo do jogo são os guardas ali da Ultra Corporation, né? Só que aí, quando a Ultra Corporation percebe que está tendo essa revolução lá nas minas, eles chamam uma força privada de segurança, uns mercenários ali. E aí é quando o jogo fica cascudo mesmo, sabe? Então você tem essa dificuldade muito alta no final do jogo. Tem até alguns aliens que aparecem, pequenos aliens ali que são nativos de Marte, né, para dar uma variedade nos inimigos. Então ele é um jogo legal de tiro, sabe? Que permite até que você destrua algumas partes do cenário em alguns momentos ali. Então ele é um jogo que vendeu bem, foi bem recebido, né, pela crítica e pelo público. E aí no ano seguinte, né, foi lançado o Red Faction 2. O Red Faction 2 saiu em 15 de outubro de 2002, também para Play 2, né? E aí já para Xbox, já para GameCube, que eram os videogames que também estavam saindo naquela geração, né? Para PC, para PS4, aí você tem o jogo disponível para jogar no PS4 e no Xbox também, né? No Xbox One e no Xbox Series também. Bom, o primeiro jogo, cara, ele foi muito legal por causa dessa premissa a lá Total Recall dele, né, cara? De revolucionários lutando contra a opressão em Marte, né? Só que aí o 2, ele é um dos jogos, assim, na minha opinião, acho que na opinião da maioria da galera que jogou Red Faction, o 2, o segundo jogo, ele é considerado o ponto baixo da franquia, cara. E isso é uma inconsistência que ela se mantém ali durante os outros jogos também. Parece que eles fazem um jogo super legal, daí o segundo jogo regride. Aí o outro jogo avança de novo, aí o outro regride, sabe? Mas a gente vai chegar lá. Então assim, o segundo jogo, ele foi considerado um retrocesso quando comparado com o primeiro, né? Algo que marcaria a série mesmo. Então, em vez de se passar em Marte, né, o jogo volta para a Terra. Então, em vez de você estar jogando lá em bases espaciais e tal, ali com veículos espaciais, tudo, você está jogando em ambientes urbanos, né, cara? Nas ruas, numa estação de trem, em escritórios. Então, ele tira muito daquela magia do primeiro jogo, do cenário, né? Algo diferente, bem sci-fi mesmo, né? Então, outro fator que se tornou o jogo considerado assim muito genérico na época é que no primeiro jogo você é um revolucionário, né, cara? Um trabalhador ali que tá tentando derrubar uma mega corporação ali abusiva e tal. No segundo jogo não, cara. Em vez de você ser um Zé Ruela tentando derrubar a opressão, né? Você é um super soldado. Então é um super clichê, né? Você tá ali com um grupo de super soldados tentando derrubar um ditador do poder, né? Esse ditador, ele é chamado de Sopot no jogo, é o nome dele, né? E ele tá experimentando com nanotecnologia, cara. E a ideia dele é criar um pelotão de super soldados. Só que aí ele percebe que esses soldados ficaram muito poderosos, cara. Então ele manda o exército eliminar esses caras, acabar com esse projeto aí. Então você é um desses super soldados que está tentando ser eliminado pelo exército do Sopot. Então você está ali com o teu pelotão contra-atacando esse exército e tentando derrubar. O objetivo do jogo é você derrubar esse ditador do poder, né? É interessante porque nesse jogo, né, você tem esse esquadrão de personagens que são super genéricos.
mas que na época eles tentaram chamar atores famosos para fazer a participação no jogo, né, para dublar alguns desses personagens, para trazer ali um valor pro jogo, sabe? Então você tem o Jason Statham, você tem o Lance Henriksen, que é o cara que faz o Bishop no filme Aliens, né? Então, só que os personagens são tão cartunescos assim, a história é tão rasa, cara, que os atores não têm muito material para trabalhar ali, sabe? Pra você ter uma ideia, quais são esses super soldados que fazem parte do teu esquadrão, né? Você é o protagonista, chamado Alias, né? Você é responsável pelo especialista em demolições do esquadrão, então você tem bastante explosivos no seu arsenal. Você tem o líder do esquadrão, que é o Molov, né? Você tem o Shrike, que é o cara responsável pela engenharia, ele é um piloto, técnico, especialista em veículos. Você tem o Repta, que é o cara grandão, bombado das armas pesadas, né? Que é fortão. Você tem a Quill, que é uma sniper. E a Tangier, que é uma mina que é a parte stealth do pelotão, assim, responsável por infiltração, sabotagem e tal. Ela pode ficar invisível. Então, realmente, assim, são os personagens bem clichês mesmo, sabe? E parece que, assim, tudo que tinha de especial no primeiro jogo meio que foi reduzido no segundo, né? Então aqui o sistema, o Geomod, né, que é a de destruição do cenário, ele é bem reduzido, né, bem mais reduzido ainda do que no primeiro jogo, sabe? Você já não consegue quase destruir mais muitas coisas no cenário ali, são coisas bem específicas que o jogo te orienta para destruir, assim. Então ele meio que desencoraja, né, a exploração, assim. Ah, eu quero ver se eu consigo arrebentar essa parede, passar por trás, pegar os inimigos por trás. Não dá, ele não deixa mais você fazer isso, né? E o foco do jogo virou um foco 100% na ação, assim. Então ele se tornou um jogo bem mais genérico ainda do que o primeiro, né? Então, para tentar variar, o que eles trouxeram pro jogo? Eles trouxeram. Agora você pode carregar duas armas, então você pode ter um lança-granada numa mão, uma metralhadora na outra. Tem esses inimigos do jogo que são os inimigos soldados genéricos de todos os jogos de tiro daquela época ali. Eles tentam trazer um tipo de soldado zumbi, então você tem zumbis no jogo, que são soldados que eles chamam de processados, que são tipo assim, soldados que são transformados em zumbis ali para criar um exército de soldados que não que só cumpre ordem, sabe? Eles são soldados modificados por nanotecnologia, mas não são super soldados, eles não têm livre-arbítrio, né? Eles são basicamente um exército de zumbis que você manda atacar e eles atacam, né? Então você tem dois tipos de inimigo, cara, basicamente, né? Os soldados e os zumbis. Você tem ainda veículos no jogo, que é uma característica da série, né? Você pode pilotar um tanque, você tem um hovercraft ali que você vai voando por cima da cidade, até um submarino, né? Você pilota no jogo, mas tudo bem linear, assim, e bem genérico, sabe? E aí, pra tentar variar um pouquinho, trazer um pouco de diferença nesse jogo, né? Eles tentaram implantar um sistema de heroísmo, assim. Então, quando você completa objetivos bônus, o seu heroísmo vai subindo. Quando você mata inocentes, o seu heroísmo ele cai. Isso, tipo assim, você fala, tá, mas isso vai fazer o que no jogo? Basicamente afeta o final do jogo. O final ruim e o final bom, sabe? Seria legal se eles tivessem implementado mais, desenvolvido mais isso, né, cara? Tipo assim, conforme você vai fazendo, o seu heroísmo vai subindo, sei lá, os inimigos podem ir se rendendo, ficando com medo de você. Você pode trazer aliados pro seu lado e tal. Mas parece que eles não tinham muita grana ali, sabe? Pra trabalhar nesse jogo, assim. Inclusive porque a Volition, se você não ligou o nome ainda ao estúdio, né? A Volition é o estúdio que é responsável pelo Saints Row, franquia Saints Row, sabe? E nessa época o Saints Row explodiu, cara, em popularidade, né? Se tornou um grande asset no portfólio da Volition. Então os engravatados, né, os CEOs da Volition estavam investindo tudo que eles tinham em Saints Row. E aí o Red Faction 2 ele meio que ficou de escanteio, assim. Ele ficou eclipsado pelo jogo irmão do estúdio, que era o Saints Row, sabe? Então eles trabalharam meio que com o que eles podiam ali. Então se tornou um jogo bem linear, a IA do jogo é bem simplificada, as missões são bem clichês, são basicamente dentro de corredores ali, né, dentro de salas e tal. As armas também são armas super padrão, né? Você tem pistola, submetralhadora, escopeta, lança-granada e tal. E o jogo ele é um jogo bem curto, cara. Um jogo ele de 4 horas você consegue terminar ele tranquilamente, assim, sabe? Então ele é considerado por muitos aí o mais fraquinho da franquia, né? E aí a recepção dele foi tão morna assim, cara, que o próximo jogo, né, foi sair vários anos depois, lá só em 2 de junho de 2009, cara. Que é o Red Faction Guerrilla, ou Guerrilla em inglês, né? E ele saiu para várias plataformas, cara, para Play 3, para Xbox 360 e para PC no lançamento original. Depois ele teve uma versão remasterizada para Xbox One, para Nintendo Switch também. Eu acredito que para Play 4, não tenho certeza. E eles resolveram, né, mudar bastante esse jogo dos outros jogos, como eu disse, sabe? Cada jogo do Red Faction é um pouco diferente um do outro. Então, eles foram lançar só 7 anos depois,
né, do segundo jogo, eles foram lançar o Guerrilla, né? Então, quais são as diferenças do Red Faction Guerrilla para o segundo jogo? Primeiro, que eles voltam para Marte, né? O pano de fundo do jogo se passa em Marte de novo. Parece que eles realmente aprenderam, né, com o segundo jogo, que se passava na Terra. Então, levam o personagem, o Alec Mason, de volta para Marte, que é um personagem novo, um protagonista novo. Basicamente, no começo do jogo ali, você vê que o Alec Mason ele é também um minerador, mais uma vez, né? Então eles estão tentando voltar lá para a raiz do primeiro jogo, um minerador em Marte. E dessa vez eles estão sendo oprimidos aí por uma nova corporação, que é chamada de EDF, né, que é a corporação que ajudou a derrubar a Ultra Corporation no primeiro jogo. E aí agora, cara, depois de assumir o poder em Marte, alguns anos se passaram, algumas décadas ali, e eles acabam se tornando os próximos escravizadores, né, cara? É aquele lance, né, cara, de quando você acaba lutando contra os monstros, você tem que tomar cuidado para você não se tornar um monstro também, né? Então a IDF, que era a libertadora do primeiro jogo, se torna os opressores aí do terceiro jogo, né? E o Alec Mason, cara, ele tem um irmão dele ali que trabalha também com mineração, e no começo do jogo o irmão dele é assassinado pela EDF, sabe? E aí você basicamente tem essa história de vingança agora, onde você se junta à Red Faction, né, para mais uma vez derrubar um sistema opressor ali que está dominando Marte, né? Então, além de voltar para Marte, cara, agora o jogo passou de um jogo de tiro em primeira pessoa para um jogo em terceira pessoa. Então agora você vê o personagem, né? E por que teve essa mudança? Porque segundo os desenvolvedores, cara, eles tentaram manter o jogo em primeira pessoa, mas o motor Geomod, né, como a gente já estava numa nova geração de consoles, ele foi muito ampliado. Então agora a destruição é o foco principal desse jogo. Assim, você pode realmente destruir quase tudo no cenário. Todas as construções ali que você vê, você pode destruir, e elas reagem de uma forma bem realista. Assim, a física desse jogo ela é bem legal, né? Então se você tem um prédio, você planta explosivos nas colunas desse prédio, você explode as colunas, cara, você vê o prédio desabando assim bem realista mesmo assim em termos, né, para um jogo de 2009, sabe? Você pode tanto que às vezes algumas fases você pega um tanque de guerra, você pode entrar com o tanque de guerra dentro dos prédios, destruindo tudo, né, destruindo andar por andar. Você pode usar explosivos, cara. Tem a marreta do personagem também, que é a arma principal dele, né, que é o equivalente ao pé de cabra do Gordon Freeman, sabe? É a arma icônica, né, do Red Faction, tanto que na capa do jogo tem ele segurando a marreta, assim. Então você pode ir quebrando os pilares na marretada, pode usar granada, explosivo, né, bazuca, tanque. Então o foco do jogo foi realmente na destruição do cenário, sabe? Então, em primeira pessoa, os produtores do jogo falavam que você estava às vezes dentro de um prédio destruindo ele assim, e o prédio começava a desmoronar, ou as coisas começavam a cair, quebrar assim, e você não tinha uma visão muito ampla. Então, muitas vezes você acabava morrendo sem perceber porque alguma coisa, o chão do segundo andar, alguma coisa caía na tua cabeça e você morria. Então, em terceira pessoa, você consegue ter uma visão muito mais ampla, né? E, inclusive isso acontece, cara. Se você não prestar atenção, você está derrubando um prédio, ele pode cair numa direção que você não espera e esmagar você, cara. É muito legal, assim. Essa destruição do jogo é muito legal, né? Então a gente já teve essas mudanças, né? Voltamos para Marte, terceira pessoa. E aí agora, cara, a mudança principal desse jogo, né? Influenciado ali também pela época em que ele saiu, né? É que ele se tornou um jogo de mundo aberto, cara. Então, assim, naquela época, cara, o GTA, né, tava bombando. E aí muitas produtoras começaram a meio que tentar copiar a fórmula do GTA, né, trazendo ali o seu próprio tempero. Então nessa época saiu os Mercenaries, né, jogo de destruição também de mundo aberto, a série Just Cause, né, o próprio GTA. E aí o Red Faction foi nessa vibe também. Inclusive ele é um jogo assim, se você gosta desses jogos de playground, de mundo aberto, de destruição, cara, é o jogo perfeito pra você, né? E a história do jogo também ela é bem básica, né? Então os recursos da Terra estão se exaurindo, o governo põe pressão na EDF para aumentar a exploração em Marte, né? E aí basicamente a EDF eles começam a meio que escravizar a população, forçar a população a trabalhar nas minas ali para extrair mais recursos para a Terra, né? E aí a Red Faction se levanta contra a EDF e aí você se junta, né, com a galera porque a EDF matou o teu irmão ali e tal, enfim, né? E o jogo ele também implementa um sistema de moral, né? Um pouco mais elaborado do que no segundo jogo. Então, quanto mais você destrói as bases da IDF, né, quanto mais você destrói propriedades da IDF, quanto mais soldados você mata, mais moral você vai ganhando, né? E aí você vai melhorando a sua reputação, cara. E por que isso é legal? Porque quanto maior a tua reputação, você traz mais pessoas pra tua causa, pra causa da Red Faction, sabe? E isso se mostra mesmo no gameplay. Então, conforme você vai liberando áreas ali da opressão, você vai destruindo bases da IDF, cara, a galera vai se juntando a você. Então, às vezes você tá numa missão ali
combatendo, aí começa a aparecer NPC pra todo lado pra te ajudar. Pessoas saem dos carros, sabe? As pessoas chegam em caminhões assim e descem pra te ajudar também a atirar nos inimigos. Isso é bem legal, uma coisa bem legal, sabe? E assim, basicamente o mote do jogo é você ir explodindo as bases da IDF até chegar abrir a missão principal daquela área, você faz a missão principal e aí aquela área está liberada da IDF. E isso também se reflete ali, né? Então você pode passar agora tranquilamente naquela parte do mapa que não vai ter inimigos ali pra te atacar, sabe? Isso é legal, cara. Uma coisa que eu achei legal desse jogo, assim, um diferencial dele, né? De novo, você pode usar todos os tipos de veículos que você vê, né? Como no GTA, você pode pegar os carros da galera, você pode pegar os jeeps com metralhadora da IDF. Quando você pega, por exemplo, rouba um jeep da IDF, se a sua moral for alta e tiver algum NPC ali perto, algum civil, e ele vê que é você, cara, ele entra junto no jeep com você, sobe na metralhadora pra te ajudar, assim, sabe? Isso é bem legal, porque dá uma ideia de progressão legal pro jogo, assim. Então você tem todos esses tipos de veículos, tanques, você tem até uns mechas que você pode usar pra destruir tudo, né, cara? O arsenal dele também é bem legal, então você tem muitas armas explosivas, né? Você pode ficar detonando o cenário e tudo. E como eu disse, ele tem uma versão remasterizada aí que saiu em 2018, que sinceramente, cara, ela incorpora basicamente um frame rate mais estável e a DLC, né, que antes era vendida separadamente, agora ela vem no jogo. Mas basicamente é o mesmo jogo. E aí, né, claro, o jogo fez um grande sucesso, é considerado pelos fãs aí o melhor dos Red Factions todos, né? E aí, é claro que 2 anos depois saiu mais um Red Faction, que é o Red Faction Armageddon, cara, que saiu lá em 7 de junho de 2011 para Play 3, Xbox 360 e PC. Ele segue a história do Alec Mason, né, que é o personagem do Guerrilla, e só que ele se passa 50 anos depois. Então você joga com o neto do Alec Mason, que é o protagonista do Guerrilla, que é o Darius Mason, cara. O Darius Mason, né, como eu disse, ele é o neto aí do Alec Mason. Eles mantêm o jogo em terceira pessoa, sabe? Só que é como eu comentei lá no começo. Parece que eles fazem um jogo meio assim, mais interessante. Não chega a ser revolucionário, né, cara? Mas um jogo interessante. Aí o segundo meio que regride, né? Aí eles fazem um outro jogo super legal, aí o outro regride. E isso se representa de novo com Armageddon, cara. Então, em vez de ser mais um jogo de mundo aberto, com foco na destruição ali, né, onde você pode fazer cada missão do jeito que você quer e tal, eles voltaram, regrediram, né, para um jogo que é um corridor shooter, um atirador de corredor assim. Então é um jogo extremamente linear de novo, como o primeiro jogo, como o segundo jogo, super linear, né? E, bom, vamos entrar um pouquinho na história, né? Esse jogo, quando ele saiu junto com um filme também, chamado Red Faction Origins. É um filme legal assistir para quem gosta de sci-fi, é um filme interessante. É um filme que conecta os dois jogos, os dois últimos jogos, né? Então ele faz uma conexão entre o Guerrilla e o Armageddon, sabe? E aí, o Darius, cara, ele já faz parte da Red Faction, né? O jogo começa quando uma máquina de terraforming, que é uma máquina que tipo assim torna o planeta de Marte habitável, né? E coloca oxigênio na atmosfera e tal, né? Essa máquina é destruída por um grupo de cultistas, cara, tornando o ar na superfície irrespirável, a atmosfera ali fica insustentável, né? Então isso força as pessoas a irem pro subsolo, assim, cara, pras minas, né? As pessoas acabam morando nas minas. Então o jogo ele se passa muito dentro dessas minas, cara. 90% do jogo você vai passar dentro de corredores escuros, dentro de cavernas, tudo, né? Então foi visto isso com o jogo regredindo, sabe? Poucas missões você sai ali na superfície, sabe? Então, voltando na história do jogo, né? Alguns anos depois, então, que esses cultistas destruíram a máquina de terraforming, né? Tá todo mundo ali morando no subterrâneo. E aí você tá ali trabalhando como minerador, né? Até que você recebe um trabalho de um cara chamado Adam Hale. E ele fala assim, eu quero que você abra uma passagem aqui e tal, né? A gente precisa escavar essa parte. E aí quando você vai escavar lá a passagem, cara, você abre uma parte assim que tava, uma passagem que tava selada, libertando uma raça de aliens, cara, que moram no subsolo, né? O que o Darius Mason não sabia é que esse cara que contrata ele para abrir essa passagem é a cabeça desse culto chamado A Praga, né? Que é esses caras aí, esses cultistas que destruíram a máquina de terraforming lá no começo do jogo, sabe? Então, basicamente, cara, esse jogo ele não tem aquela história que é comum de todos os Red Factions, que é você lutando contra a opressão, um sistema opressor, levantando o povo contra um regime opressor, né? Nesse jogo não, cara, ele é um jogo de tiro em corredor contra aliens, alienígenas, só isso, é isso. Então os inimigos basicamente ali são os cultistas e os alienígenas, né? O jogo se resume a andar na maioria do tempo por corredores, né? Poucas áreas ali que são abertas, matando aliens, né? Então,
basicamente é isso, se tornou mais um jogo de tiro genérico de novo, sabe? Ele é mais focado na história, né? A galera falou que ele é um pouco mais imersivo por isso, porque a história ela é mais contadinha ali, né? Numa sequência, diferente de um jogo de mundo aberto e tal, mas assim, apesar disso, de um jogo para quem gosta de história, ele é um jogo bem linear. E realmente a destruição em si, ela fica em segundo plano, sabe? O mote do Red Faction sempre foi destruir o cenário, acaba se tornando em segundo plano, né? Não que você não tenha armas criativas, né? Você tem um lança-granada, você tem uma arma que tem um imã que vai puxando a construção assim, destruindo tudo. Você tem uma outra arma na DLC do jogo, por exemplo, que ela vai coletando os escombros ao redor de você, assim você pode arremessar esses escombros na galera. Então ele ainda tem a coisa da destruição, só que muito mais reduzida, porque você está num ambiente interno bem limitado, sabe? Você tem até uma ferramenta que você pode construir coisas em vez de destruir. Então, sem querer você explodir uma ponte, você pode reconstruir ela para poder passar para a próxima parte, porque ele é um jogo bem linear, então não tem como você explodir aquela ponte e não conseguir progredir, sabe? Então assim, parece que eles regridem, cara, avançam e regridem, não tem uma progressão, né, dos jogos, sabe? O gameplay foi um pouco mais refinado, né? Você tem as armas são mais gostosas de usarem, você sente mais o impacto das armas, né? E os aliens, cara, eles até são interessantes, cara, sabe? Eles são uma mistura ali de necromorphos do Dead Space com os Zergs do StarCraft, então são aliens bem insetoides ali interessantes. Você tem até alguns veículos, você pode usar uma exosuit, uma roupa ali com uma metralhadora, né, onde você pode sair na porrada com os aliens. Você tem um mecha, você tem uma navezinha, tem um tanque, mas tudo muito mais limitado, sabe? Tem alguns modos dele também que você pode jogar cooperativo, tipo um modo horda até 4 jogadores, né? Você pode destruir, tem um modo que você pode destruir as coisas ali para tentar bater uma pontuação no limite de tempo. Mas realmente ele foi visto ali como uma regressão da série, sabe? Então, no final das contas, cara, ele foi o jogo que matou, né, a série Red Faction. Até hoje, assim, em 2025, a gente não teve, né, mais nenhum jogo da série, porque esse jogo ele meio que foi um flop, assim. Ele foi muito na onda do Gears, de ser um jogo em terceira pessoa com cobertura ali. É um jogo muito mais focado no tiro, só que a gente já tinha Gears, né? Então, meio que ele acabou sendo jogado de escanteio. O que é uma pena, porque o Armageddon ele é um jogo legal, né? Mas ele sofria muito daquela coisa da gearificação, né, cara? Que o Dead Space 3 também sofreu, matando a franquia também, né? Então ele é vítima da época dele também, sabe? No geral, cara, a franquia Red Faction, ela sofre de bastante inconsistência, né? Com focos diferentes de título para título, mas no geral são games muito bons, muito legais, assim. De uma época em que os estúdios arriscavam mudar suas fórmulas, né? Para não ficarem estagnados, então queriam sempre fazer uma coisa diferente. Diferente de hoje, né? Que a gente tem Call of Duty número 357, que é basicamente o mesmo jogo, né? Então, assim, imagina um remake, cara. Ou uma continuação com o hardware que a gente tem hoje. Né? Imagina o nível de destruição que a gente não poderia ter, né? Num novo Red Faction. Mas se você está procurando um jogo de tiro, né, primeira ou terceira pessoa, onde você pode desligar a tua mente, cara. Você quer simplesmente desligar a tua mente. Chegou cansado do trabalho, eu quero explodir coisa, mano. Eu quero detonar coisa. Qualquer um desses jogos vai te servir muito bem. Se você realmente gosta de mundo aberto, tipo GTA, e você gosta de explodir tudo, cara, vai no Armageddon ou principalmente no Guerrilla, cara, no Guerrilla, né, que é muito legal também e tem o remaster aí. São jogos bem baratinhos também de comprar. Mas é isso, cara. Eu acho que por hoje falamos bastante aí da série Red Faction. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Vejo você no próximo episódio. Eu fui!